Hoje o nosso bate-papo, pessoal, vai ser acerca de um estudo elaborado, baseado no livro que tem esse mesmo título, Espera no Senhor. É um livro escrito pelo Roosevelt Thiago, irmão desse Thiago aqui. E esse livro foi escrito por ele no momento em que ele estava numa situação onde ele tinha certeza que não tinha que fazer mais nada, apenas esperar. Isso é algo que o incomodou muito. E é uma situação que bate à porta de todos nós por diversas vezes. Quando nós estamos diante de situações em que a gente se sente realmente de mãos atadas. Então, quando ele se pegou nisso, ele foi buscar uma saída. E é baseado nisso, nessa história dele, que surgiu o livro. Então, vamos passar um pouquinho para a gente falar o que ele descobriu e vai nos ensinar hoje. Pois bem, se a gente pensar apenas no que significa espera, espera é o ato ou efeito de aguardar, um adiamento, ou o tempo durante o qual se aguarda algo ou alguém. Ou seja, esperar é não fazer nada. Ficar parado, estático. Como é que algo pode ser resolvido se não fazemos nada? Simplesmente estamos parados. Então existe alguma coisa que vai além disso. E com essa certeza, quando ele foi procurar, ele encontrou o Salmo 27, 14. E o Salmo diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando o rei Davi compôs esse salmo, possivelmente ele não estava num dos melhores momentos, devido às perseguições, os perigos, tudo que ele passava. Então a composição desse salmo foi algo que ele exteriorizou para deixar claro a fé que ele havia em Deus. Então essa é a origem atribuída para esse salmo de Davi. Aí a gente cai nessa situação, onde a gente pergunta: o que fazer quando não se há nada a fazer? O que fazer quando a certeza de que tudo que poderia ter sido feito, foi? O que fazer quando Deus nos coloca na posição de espera? Vocês desculpem, eu estou passando de um lado e estou esquecendo de passar do outro. Chega um momento que a gente se enxerga numa situação dessa, de um labirinto. Não sabemos qual que é a saída, não entendemos o porquê estamos passando por determinadas situações. Ainda que possamos estar sempre ouvindo que não existe o acaso, que tudo tem um motivo, mas como agir nesse momento em que não tem mais o que fazer? Aí o Roosevelt descobre uma coisa, que existem comportamentos que devem ser aplicados para quem espera no Senhor. Comportamentos esses que vão nos auxiliar a passar por cada momento deste. Para a gente falar do primeiro comportamento, diante de situações que exigem a nossa escolha, será que nós vamos agir guiados pela emoção ou pela razão? Algumas coisas acontecem na nossa vida que o copo vai enchendo, 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 chega uma hora e fala assim: nossa, de hoje não passa, né? Hoje eu vou resolver. E que geralmente, quando a gente faz algo baseado nisso, é algo que nós fizemos orientados
apenas pela emoção. E não dá certo tomar atitude baseada na emoção. Não tem jeito. Por quê? Porque a emoção bate de frente com a razão. E o primeiro comportamento que precisamos buscar entender é que quem espera no Senhor não age com precipitação. E vamos tentar entender um pouquinho disso. Por que não age com precipitação? Como todo mundo está bem de memória, lembram, há uns dias atrás, quando a gente ainda vivia nas cavernas? Pois bem, segunda-feira à noite, não tinha ainda a caverna espírita, então você estava na porta de casa, feliz da vida, aparece um leão, você olha e a inteligência pensa, nossa, um leão, será que eu vou? Uá, comeu, morreu. Desencarnou, voltou para a erraticidade. E Allan Kardec nos ensina que toda vez que estamos lá e retornamos para o plano material, nós trazemos a nossa bagagem. E vida após vida, esse bate e volta, vai acumulando experiência. E aí você volta. Está lá de novo, na frente da caverna, num sábado, varrendo, aparece um tigre. Aí você pensa, nossa, um tigre, será que? Uau, comeu de novo. Volta para a erraticidade. E isso vai acontecendo. Chega um momento em que a inteligência bate na emoção e fala, peraí. Opa, perdão. A emoção bate na inteligência e fala, peraí, vamos tentar diferente agora. Porque nós vamos adquirindo essa experiência. Então nós retornamos para cá. Aí você está na porta da caverna. Na hora que você vê aquele tigre de novo, a emoção fala, corre. E aí você corre. Você corre, corre e não morre. Você conseguiu escapar. Saiu do perigo, a inteligência falou para a emoção, que bom que a gente está junto. Lá atrás, isso deu certo. Durante muito tempo, a nossa sobrevivência foi baseada em ações tomadas a partir da emoção. Meio que junto com o instinto de sobrevivência. Então não dava para se pensar naquela época, tinha que agir na emoção e vamos sobreviver. Mas isso mudou. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta, o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Ou seja, existe inteligência no espírito. Kardec explicou que até aquele momento, beleza, deu certo a emoção. Mas agora vamos agir com a fé raciocinada. Vamos colocar a inteligência para tomar as ações que precisamos. Porque não dá certo tomar atitude baseada na emoção. Teve a história lá, onde a emoção ajudou para ficar vivo. Quer ver nos dias de hoje como não dá certo? Tem uma briga em casa. Aqueles motivos simples, bobos. Um dos dois se ofende, fica nervoso, já sai, toma uma medida errada. Baseada no quê? Na emoção. A emoção não sabe tomar decisão. Aí você vai no shopping. E lá no shopping você entra para comprar uma calça jeans. E existe uma mística, né? Todo lugar que você vai comprar uma roupa, nunca tem o número que você precisa ali no mostruário. Ou é maior ou é menor. Aí o vendedor fala, só um minutinho, vou no depósito pegar. Ele sobe. A calça que você queria tem 300 no estoque. Ele fica 15 minutos lá, volta e fala assim, rapaz, desculpa, demorou, porque só tinha uma. E ó, eu vou pendurar aqui, se você não levar, vamos comprar. Aí ele entra na sua mente, você na emoção vai e compra a calça. Chega em casa, feliz da vida, abre o guarda-roupa, o que você descobre? Que tinha mais 3 igual. Então não dá certo. Temos que passar esse momento. Não podemos agir na emoção. Existe um motivo para que todas as adversidades batam na nossa porta. E quando acontecer isso,
O primeiro comportamento que temos que buscar é esse. Quem espera no Senhor não age com precipitação. Aí nós vamos para o segundo comportamento, ansiedade. É o descompasso entre você e o tempo. Essas situações difíceis estão ali, martelando. E nós não conseguimos administrar, não conseguimos resolver por conta da ansiedade. E quando nós estamos em descompasso, quer dizer o quê? A gente sai para trabalhar e não consegue trabalhar porque a cabeça está com aquele monte de informações, preocupações de casa. Aí você vai para casa, não consegue estar com a família porque todas as preocupações já estão no trabalho. Aí outro dia, você está no trabalho e não trabalha de novo. Porque você está preocupado com o que vai fazer lá no centro. Aí você está aqui no centro, preocupado com o dia de amanhã. Esse negócio é tão sério que a gente não dá conta de descansar. Quem tem folga no domingo, acorda domingo de manhã e fala assim, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou descansar. Depois de meia hora acordado, ele já esquenta a cabeça pensando no que vai ter que fazer na segunda-feira. Então nós temos que aprender a manter o compasso, a estar no mesmo lugar que o nosso pensamento. Claudinei, mas espera lá. Você está falando isso porque você não usa nenhum medicamento para ansiedade. Vamos com calma. Eu tenho ansiedade, preciso de medicamento? Vou usar. Está tudo bem. Porque esse medicamento, ele vai servir para tirar você da crise, para cuidar de você. Mas não tenhamos dúvida, meus irmãos, não existe nenhum medicamento que vai mudar o nosso comportamento. As rédeas da nossa alma estão nas nossas mãos. É um trabalho difícil, porque tudo que o Evangelho ensina é lição difícil, não tem nada fácil. Até porque estamos no mundo de provas e expiações, então não há por que imaginar que a gente receberia coisa fácil, nós não temos capacidade ainda para isso. Então todas as lições são difíceis, mas são lições que nós temos que realmente abraçar e querer mudar, de dentro para fora. E como é que a gente vai trabalhar essa parte da ansiedade? Dando prioridade. Eu estou agora no trabalho. Aonde é que eu tenho que priorizar? No trabalho. O pensamento começa a querer voar. Opa, para, volta, foca. Vamos começar de novo. Estou em casa, meu filho querendo brincar, minha esposa querendo conversar comigo e a cabeça está quente. Não, para. Onde é que eu tenho que estar? Em casa. Volta em casa. Eu estou aqui no centro, estou assistindo a palestra vai demorar? Vai, não tem jeito. Palestrante é chato? É. Volta, não deixa o pensamento lá fora não, gente, volta para cá. Fica aqui, prioridade. Vamos educando, pouco a pouco, nosso espírito, nossa mente, para estar naquele lugar que precisa. Então, quando conseguirmos isso, nós estaremos esperando no Senhor sem ansiedade. Até porque a cada dia basta a sua dor. Não adianta querer sofrer com o que está para acontecer ainda. Aí agora nós vamos para um terceiro comportamento. Que eu não sei nem se a gente precisava falar, porque aqui ninguém sofre disso, nós já somos, estamos em outro patamar. Tem alguém que tem problema com paciência? Não tem, não é possível que a gente tenha isso, Aí hoje nós viemos aqui para o centro e o estudo vai falar de paciência. Rapaz, você dá até aquela cutucada no cara do lado, tá ouvindo?
Fulano tinha que estar aqui para ouvir. Aí você fala, eu estou decidido, hoje eu vou sair daqui modificado, transformado. Paciência vai ser o meu carro-chefe. E detalhe, nesse dia você chegou no centro antes que todo mundo, antes que o Felipe para abrir o centro. Aí você guardou o carro ali bem bonitinho. Na hora de sair, um irmão foi lá e parou o carro, faltando um dedo na traseira e um dedo na frente. Como é que você tira o carro dali? Aí você fala, mas não é possível. Eu perdi tudo, ai que raiva. Gente, o que tem de teoria aqui, temos na prática lá fora. A paciência precisa fazer parte do nosso comportamento. Quem espera no Senhor, espera com paciência. E da mesma forma que tem uma maneira para que com relação à ansiedade, a gente nos eduque no sentido de manter a cabeça naquele momento para resolver aquela situação, para a paciência também tem um jeito. Porque paciência é a ciência de manter em paz dentro, independente da situação lá de fora. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos estar atentos à oportunidade. O que isso quer dizer? Quando a gente sai daqui e bate o carro, alguém conversa com a gente, pergunta, né? Pergunta para o espírita, ô espírita, o que aconteceu que você bateu o carro? Ele fala assim, bati o carro, tá bom. Aí pergunta para o católico, você bateu o carro? Bati o carro. Para o evangélico, o que aconteceu? Bati o carro. Para o ateu, bati o carro. Para qualquer um, todo mundo vai falar que só bateu o carro. O que a gente tem que fazer de diferente, pensando na paciência? Vamos dar um passo além. Vamos tentar enxergar além do fato. Bati o carro? Bati. Beleza. Qual que é a lição? Qual é o ensinamento? O que eu tenho que tirar desse fato da batida do carro? É fácil? Não é. É necessário? Muito. Se nós não colocarmos no nosso interior essa certeza de que tudo que passamos tem como objetivo nos educar, nos ajudar a crescer, a evoluir, nós sempre estaremos terceirizando o que acontece com a gente, colocando na conta de outra pessoa. Então, para cada dificuldade nossa, para cada momento que passarmos, temos que praticar a paciência. Buscar entender qual é a lição do que estamos passando. Porque quem espera no Senhor, espera com paciência. E indo agora para o último dos 4 principais comportamentos, reclamação. Vocês sabem que reclamação é praticamente um comportamento social. Você foi convidado para ir numa festa, o Felipe convidou, só que eu só conheço o Felipe, não conheço mais ninguém. Aí eu vou lá na festa que o Felipe chamou, tá cheio, não conheço ninguém, sem assunto, como é que eu começo a conversar? Rapaz, e tô acanhado, aí você chega perto de um e fala assim, tá quente, né? Começou. Na hora que você fala isso, o cara já fala, rapaz, isso aqui tá um Deus nos acuda. E o outro, não, mas você viu como é que vai ser semana que vem? E aí toma a reclamação. Com 10 minutos de conversa já são amigos de infância. É complicado. A reclamação chegou a esse ponto. Se eu não tenho do que reclamar, eu não tenho do que conversar. E vamos lá. Como é que a gente tem coragem de reclamar do que acontece com a gente, se nós sabemos
que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, trazem todo o consolo do que precisamos passar. Gente, sofrer é bom? Não é. Mas já que nós temos que sofrer, vamos sofrer com o jeito certo. Deus não é soberanamente bom e justo? Se Ele é assim, do que eu vou reclamar? Está acontecendo comigo o que eu preciso passar. Deus não erra a entrega. O pacote vem certinho na nossa casa. Então, reclamar do quê? De novo, é fácil? Não é. Assim como a paciência, assim como controlar a ansiedade, assim como agir com inteligência ao invés de emoção. Mas por mais difícil que seja, é algo que está nas nossas mãos. Não tem mentor espiritual que vai fazer por nós o que está nas nossas mãos. Então, quando a gente acha que não tem nada a fazer, tem o que fazer. Esperar no Senhor. Dessa forma. Sem agir com precipitação, sem agir com ansiedade, agindo com paciência, agindo sem reclamar. Porque através disso, nós vamos criando dentro de nós tudo aquilo que precisamos para dar o passo adiante. É isso que vai nos ajudar a subir um degrauzinho. Então, a gente precisa demais ter em mente isso. Não existe o acaso. Deus vai agir somente quando estivermos realmente impossibilitados de usar a última alternativa. Então, quando não tem mais o que fazer mesmo, aí Ele vai agir. Até então, está com a gente. E eu tenho medo quando levanto essa mão. Pois não. Você não tenha dúvida, acompanhando esse exemplo que ela deu. Gente, é mais comum do que a gente imagina. Nós conhecemos pessoas que vêm de luta contra o câncer, que judia tanto a pessoa, e você vê a pessoa animada, com vontade de ir para cima. Eu estou vivendo isso na minha casa. O meu pai, com 76 anos, 2 anos depois de perder a minha mãe por câncer, meu pai descobriu o câncer, fez a cirurgia, falta uma sessão só de químio, e o velhinho está parecendo que tem 18 anos. Está todo faceiro, com uma vontade de viver tremenda. Então você vê pessoas com uma luta tão grande, com essa vontade de viver, e um abençoado dentro de casa com uma unha encravada fazendo o inferno. Não dá. Vamos focar. Aí é quem foca no copo meio cheio e no copo meio vazio.
E não dá. Se a gente realmente ficar reclamando, toda vez que a gente reclama, é a gente duvidar de que Deus é soberanamente bom e justo. É a lei da sintonia. Olha lá, Deus é soberanamente bom e justo. Como diz a Joana, a luta sempre foi entre você e você mesmo. Para de botar culpa no outro. A gente bota tanta culpa no outro que às vezes a gente obsedia o obsessor. Deixa o coitado quieto, gente. Vamos nós mesmos assumir onde é que a gente derrapou e querer melhorar, querer mudar de dentro para fora. Eu estou acostumando já com o relógio ali. Então, passamos esses 4 comportamentos, aí tem uma vírgula lá no Salmo, né? E o que vem depois da vírgula, geralmente, dá aquele empurrãozinho a mais. Então, vamos lá. Espera no Senhor sem precipitação. Anima-te. Espera no Senhor sem ansiedade. Anima-te. Espera no Senhor com paciência. Anima-te. Espera no Senhor sem reclamação. Anima-te. Como se manter animado diante desse cenário? O método mais eficaz. Oração. Oração bem feita. Com palavras bonitas? Não. Oração do coração. Sincera. Prece com pressa não resolve. Principalmente aquela que você faz antes de dormir, que você deita e fala, Pai nosso que estais nu, e dorme. Não dá certo. A oração é aquela que você faz acompanhado só de mais um. É você e Deus. É aquele amigo, aquele pai amoroso. Às vezes, se você não quiser falar com ele, fala com Jesus, nosso irmão mais velho. Chega para ele sabe tudo, mas fala assim para ele, eu preciso te contar uma coisa. Fui mandado embora, ninguém está sabendo. Calma. Se mantenha animado. Mais uma vez, façamos a leitura de novo do capítulo 5 do Bem-aventurados aflitos. Existe a razão para tudo que passamos. A criação não é bagunçada, gente. A perfeição está ali. Tudo o que vivemos é necessário. Então, que nós tenhamos a humildade de, assim como crianças, entendermos que por mais milenares que nós somos quanto espírito, aqui encarnados, às vezes a gente se comporta como criança. Então vamos deixar essa rebeldia de lado, vamos nos apegar na oração, pedir ânimo, pedir força, pedir paciência, pedir inteligência para tomar as decisões de maneira correta e assim saber esperar no Senhor. Então, meus irmãos, que a gente possa saber esperar no Senhor, sem precipitação, sem ansiedade, com paciência, sem reclamação, tendo a certeza de que não somos os únicos que passamos pelo que estamos passando. Nossas lutas são todas muito similares. E buscando o alívio de Jesus, que possamos nos manter firmes na nossa caminhada. Obrigado pela paciência, que Deus os abençoe.
Eu passo isso com o Tiago, passo com o Rangel, então agora eu posso pelo menos fazer com meu amigo Claudinei. Boa noite, gente. Eu me sinto assim humilhado quando eu chego aqui depois da palestra do Rangel. Tá aqui em cima, aí eu tenho que pegar e baixar. Aí quando algum colega que eu preciso subir um pouquinho, eu faço isso com com um gosto especial. Claudinei, muito obrigado pela palestra, maravilha de palestra. E eu estava aqui, eu ri sozinho ali, enquanto a Natália estava falando sobre a questão da reclamação, da pessoa ter o foco naquilo que acontece de bom. Eu lembrei na hora de uma passagem, eu e meu irmão em Goiânia. Meu irmão sempre tem uma mania de falar que onde que ele vai, tem uma vaguinha para ele. Sempre. E aí, a última vez que eu estava em Goiânia com ele, a gente resolveu que a gente ia lá no setor Campinas. Quem conhece Goiânia sabe mais ou menos como que é o setor Campinas. É muito difícil achar vaga. E eu fui já esperando. Pensei, será que vai ter mesmo? E aí, sempre ele tem a mesma coisa, né? Quando chega e está aquele tanto de carro de um lado e do outro, né? E aquela fila, ele pega e fala carinhosamente do jeito que ele fala para mim, bandido, sempre tem minha vaguinha aqui. Sempre tem minha vaguinha. Aí eu pensei assim, hoje não vai ter. Hoje não vai. E a gente andando devagarzinho, você acredita, gente, que quando a gente pensou que a gente ia ter que dar a volta para poder ver se encontrava alguma vaga, um carro resolve e sai. Eu olhei para ele e pensei, não é possível. Não, isso é combinado. Mas é o que a Natália falou. Se a pessoa acredita que vai ter a vaguinha para ele, parece que alguma coisa acontece e tem. E tem. Porque é exatamente isso. Quando acontecer uma coisa ruim, você não vai focar naquilo, mas se acontecer uma coisa, você fala, tá vendo? Eu sou muito certo. Não dá certo pra mim. E a gente, Natália, poderia até pegar e falar assim, não, mas isso foi um caso esporádico que aconteceu, né? Mas agora, com a física quântica vindo e falando para a gente umas coisas assim, que tem deixado a gente muito pensativo com relação ao tudo que a gente conhece até aqui, falando, por exemplo, de colapso da função de onda, que a gente falou no estudo de quarta-feira passada, ou retrasada, de que um pensamento, né, ele pode realmente fazer alterações no meio, né, e realmente a gente começa a imaginar que se a gente tiver um pensamento positivo, ao invés de vibrar na reclamação e vibrar na gratidão, sempre acreditando que algo positivo vai acontecer, realmente aquilo acontece. A força do pensamento é algo que a gente ainda precisa estudar mais e confiar mais. Eu estava lendo também um outro dia o livro Horizontes da Mente, acho que do Ramatiz, e também fala sobre isso, que nós não temos noção, o poder que a nossa mente tem e que a gente ainda não sabe usar. Mas a gente vai aprendendo, pouco a pouco, passando por experiências das mais simples, às mais complicadas, a gente vai aprendendo, né, que realmente nosso pensamento tem uma força que a gente ainda desconhece. Oi. Porque primeiro é o pensamento, né? Logo em seguida a palavra, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena homenagem a um espírito importantíssimo, que é Eurípides Barçanufo. Amanhã eu vou falar sobre Eurípides Barçanufo, falando um pouquinho sobre mediunidade. Amanhã eu vou falar da mediunidade de Eurípides Barçanufo. Mas como hoje, né, nós não temos esse prazo para eu poder falar um pouco mais sobre ele, eu gostaria apenas de lembrar que dia 1º de maio agora foi o dia do nascimento de Eurípides Barçanufo. E foi algo que no início do ano, na reunião que nós fizemos de diretoria,
nós comentamos que nós precisávamos falar mais sobre esses grandes vultos da doutrina espírita. E Eurípides Barçanufo, sendo o patrono da nossa casa, acho que a gente fala muito pouco sobre ele. Muito pouco mesmo. Nós fizemos uma viagem, alguns irmãos aqui da Casa Espírita, para Sacramento, Minas Gerais, há algum tempo atrás. Alguém lembra que mês que foi? O ano passado, né? Julho? Julho, Michele, era a nossa guia turística, ela e o Claudinei. Em julho do ano passado, nós fizemos essa viagem para Sacramento, Uberaba e Sacramento. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer o Colégio Allan Kardec. Então, Eurípides, muito novo, desde muito novo, Eurípides já dava os sinais de que ele seria um espírito diferenciado. Eurípides Barçanufo, ele foi, por exemplo, vereador, se eu não me engano, aos 22 anos, na cidade de Sacramento, abdicou da vida política e dedicou-se realmente à caridade, de uma família de muitos irmãos, eu não lembro agora se são 15, mais ou menos isso, e ele tinha uma mediunidade fora do comum. A mediunidade de Eurípides Barçanufo era algo que, às vezes, eu procuro uma outra pessoa que tenha tido uma mediunidade tão expressiva e, às vezes, eu não consigo encontrar. Porque ele tinha a mediunidade da psicografia, ele tinha a mediunidade de cura, porque normalmente a gente vê sempre assim um médium que tem uma mediunidade, né, mais voltada para alguma coisa e as outras são menos expressivas, né? Eurípides não, ele tinha para psicografia, a mediunidade de cura dele era intensa, auxiliado muito pelo espírito Bezerra de Menezes. Então ele fazia até cirurgias, amputações, partos. Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880, se eu não me engano. Acho que foi isso. Eu perdi aqui foi sim, 1º de maio de 1880 e desencarnou 1º de novembro de 1918. 1918, né, é o ano que terminou a Primeira Guerra Mundial. Era bem naquela época que estava tendo muito forte a gripe espanhola, e há algumas pessoas que falam que a gripe espanhola pôs fim à guerra. E Eurípides Barçanufo desencarnou muito jovem com gripe espanhola. Mas ele também tinha mediunidade de vidência, mas algo que chama muita atenção é que ele teve uma vida realmente voltada para a caridade, amplamente voltada para a caridade. E da mediunidade dele, que eu considero que é algo muito particular, ele tinha a mediunidade de poder fazer o que a gente chama de bicorporeidade, não é isso? Ou seja, ele se tornava tangível em um outro lugar. Ele podia estar, por exemplo, no Colégio Allan Kardec, relato de muitos alunos, de muitas pessoas que conviveram com ele. Ele simplesmente deitava a cabeça sobre a mesa e apagava, né, como se dormisse, e aparecia em um outro lugar. Fazia um parto, ou fazia uma amputação, e depois retornava para o corpo. Isso é algo, gente, que sinceramente eu não tenho lembrança de ver um outro espírito que tenha essa capacidade de bicorporeidade. É algo muito raro na mediunidade, que Eurípides para ele era comum. Então, eu gostaria apenas, né, de falar essas palavras, né, em homenagem ao nosso patrono Eurípides Barçanufo, e amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre Eurípides e passar um pequeno vídeo sobre ele. Quem, né, tiver interesse em saber um pouco mais sobre o patrono da nossa casa, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre ele.